Ninguém sabe exatamente o que o Campelo pensa em relação a tudo que está descrito aí por essa gestão. Que tem hora que parece que está um do lado do outro, tem hora que parece que não, enfim. Ele foi favorável a essa situação do Jorge Salgado e ficou do lado do Jorge Salgado a partir de determinado tempo. E qual é o acordo que se fez, até onde vai, ele já recebeu elogio do Júlio Brandt, enfim, aquilo ali é na verdade, uma série de acordos, um acordo atrás do outro que é feito e até o determinado momento que alguém resolve descumprir acordo. Aliás, isso aí também não é novidade. Mas o que é preciso informar é o seguinte: essa história de que o Adriano Mendes ficou muito surpreso com o valor, com o tamanho da dívida trabalhista, etc., com o aumento da dívida trabalhista, o que aconteceu ali, lembrar o Adriano Mendes, lembrar toda a turma que estava lá, é que houve um desrespeito frontal a um princípio, que se chama princípio da continuidade administrativa. Todos sabem que no final de 2017, próximo às eleições, 2 meses próximos às eleições, houve uma dificuldade de o Vasco cumprir os seus compromissos. Compromisso de salário, compromisso que não foi o que aconteceu no decorrer de toda a gestão até 2 anos e 8 meses, 2 anos e 9 meses. Ali, naquele momento, houve essa dificuldade. O que deveria ter sido feito? Já falamos, e eu já falei em outras lives, que o Vasco tinha a oportunidade de ter negociado o atleta Paulinho em julho de 2017, após a vitória do Vasco sobre o Atlético Mineiro no Horto, Campo do Horto, por 2-1, 2 gols dele. Havia possibilidade, mas a multa rescisória era baixa e o Eurico Miranda entendeu que não era para fazer. Por quê? Porque o Paulinho valeria 6 meses depois o dobro, ou mais que o dobro daquilo que valia naquele momento. Muito bem. Então, ele preferiu ficar com aquela dificuldade de fim de ano para que o Paulinho pudesse ser negociado, seria negociado inexoravelmente no ano de 2018. Em algum momento de 2018 ele seria negociado e ficaria no Vasco até junho de 2018, quando completaria 18 anos. Então, quando o Alexandre Campelo entrou no Vasco para gerir o clube, não adianta contar a história que fizeram lá porque nós fizemos aqui uma carta e olha só que tamanho de tudo que estava ali, ou praticamente a maioria das coisas que estava ali, se resolvia, aquilo que era premente se resolvia com a questão do Paulinho. O Vasco recebeu em abril de 2018, contando que recebeu logo no início da gestão do Campelo, mais o que recebeu em abril, líquido. O Vasco recebeu 57 milhões de reais. Tanto dava para pagar o referente a dezembro, o referente a 13º, a maioria das coisas, que o Vasco se manteve com o dinheiro parado, dizem parado, para pagar os salários subsequentes. Então, quando você desrespeita o princípio da continuidade administrativa, você deixou ali de continuar honrando acordos. Mas o acordo estava 3 meses, porque não era pago desde setembro, desde outubro de 2017. Foram indicados advogados para que fossem conversar, para poder fazer a manutenção do acordo, ter a manutenção do acordo. Vários deles foram, uns foram feitos, outros não foram feitos. Os salários de dezembro, 13º, eram prioridade até porque os funcionários estavam lá dentro, inclusive os atletas. Como era prioridade do gestor anterior, que era o Eurico Miranda, pagar os salários de setembro, outubro de 2014, embora estivesse entrando em dezembro. Que é óbvio, as pessoas estão trabalhando no clube, elas querem receber o atrasado. Você diz, não, agora eu cheguei, eu vou pagar daqui para frente. Não pode. Ou então você resolve que você vai pagar o salário depois que você já tem a maioria dos funcionários que você mandou embora. Aí o que vai acontecer? Eles vão cobrar o salário atrasado. Eles vão cobrar o que não foi pago em 2017. Aí o que você diz? Foi cobrado em 2017, mas viu, é a culpa do outro. Não, você recebeu o dinheiro para isso. O outro gestor te deu essa oportunidade de você receber o dinheiro e era para cumprir o princípio da continuidade administrativa, que ele cumpriu. Ele cumpriu. Não era uma novidade, era simplesmente fazer a mesma coisa. E aí, a pessoa vai, o funcionário vai, o ex-atleta vai, olha, eu estou cobrando isso, estou cobrando mais aquilo. Por quê? Porque não pagaram. Então não tem nenhum tipo de, olha que susto que eu estou levando.
Ah, porque em 2020 deixou-se de cumprir isso, aquilo, aquilo outro. Sim, em 2018, 2019, deixou-se de cumprir um monte de coisa e era o Adriano Mendes, que era o vice-presidente de controladoria. E muita coisa não foi cumprida. Para começar o princípio da continuidade administrativa, por opção de gestão. Que alguns entendem que pode ser por mera politicagem, para aparecer em 2022, em 2021, em 2020, olha lá. Olha só, é aquele atleta do Vasco que não foi pago o mês de outubro, de novembro, de dezembro, 13º de 2017. Ele fez 18 jogos pelo Vasco. Só que você não conta a história direito. Quem publica não conta a história direito. O dinheiro que foi recebido em abril de 2018 era para pagar isso, primordialmente, se a visão fosse de Vasco, se a visão fosse institucional. Mas ela não é institucional, ela é política. Ela primeiro é política, para depois ser institucional. Porque se o Eurico Miranda tivesse largado os pagamentos dos funcionários até 2014, ele poderia chegar em 2017, olha só o que o Move fez. Estou aqui com essa situação. 2014, o cara cobrando, 2 meses antes de eu chegar. Só que ele não tinha que pensar dessa maneira. Como eu estou falando do Eurico Miranda, é para servir de exemplo. Ah, o Eurico Miranda é para servir de exemplo? É, para servir de exemplo a vocês incompetentes. A todos vocês incompetentes. Todos vocês politiqueiros. É para servir de exemplo. Não é porque é o único administrador da face da terra, porque fez o óbvio. O óbvio de quem pensa institucionalmente em relação ao Vasco. Como outros lá atrás pensavam. Como ninguém do MUV parece pensar. Como essas pessoas que foram postas dentro do Vasco, indicadas, por exemplo, pelo Jorge Salgado, parecem que não pensaram. Feriram princípios. Expuseram o Vasco a isso, expõem o Vasco a isso, e hoje aparecem como não sei o que está acontecendo, não consigo entender. Pode não conseguir entender o que está em 2020. O não entender de um atleta que pede salários referentes ao final de 2017, eu entendo, você entende, todos entendem. Por que não foi pago? Não foi pago porque houve uma opção de pagar para frente. Só que não foi opção de pagar para frente numa gestão que estava estruturada em 2018. Pelo contrário, pagou-se 1 mês, 2 meses, 2 para 3 meses de salário. E o que foi feito naquela gestão, senhor Adriano Mendes? Só foi o Conselho Deliberativo do Vasco para dizer que eu precisava de um empréstimo e que com esse empréstimo, 2019, estava tudo ajustado. Estava nada. O empréstimo foi liberado após 2 reuniões, as coisas não foram conseguidas e o Vasco ficou na expectativa, vou vender o jogador ou não vou vender o jogador para poder ter o dinheiro.